Seja bem-vindo à série Bíblia em Áudio. Nosso foco está em facilitar o conhecimento e estudo da Bíblia. Bons estudos. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 2. Paulo e os outros apóstolos. 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. 2. E subi por revelação, e lhes declarei o evangelho que prego entre os gentios, e declarei em particular com os que recebiam mais honra, para que eu não corresse, ou tivesse corrido em vão. 3. Porém nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. 4. E isto foi assim por causa dos falsos irmãos, que tinham se intrometido, e secretamente entraram para espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em escravidão. 5. Aos quais nem mesmo por uma hora cedemos a nos subordinarmos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. 6. E quanto àqueles que eram estimados como importantes, o que eles tenham sido antes, não me importa, Deus não se deixa influenciar pela aparência humana, esses, pois, que eram estimados nada me acrescentaram. 7. Mas ao contrário, como viram que o evangelho da incircuncisão tinha sido confiado a mim, assim como a Pedro o da circuncisão. 8. Porque aquele que operou em Pedro com eficácia no apostolado da circuncisão, esse operou também com eficácia por meio de mim entre os gentios. 9. E quanto Tiago, e Cefas, e João, que eram considerados como colunas, conheceram a graça que me foi dada, eles deram a mão direita da comunhão, para que nós fôssemos aos gentios, e eles aos circuncisos. 10. Somente nos pediram que nos lembrásemos dos pobres, o que também procurei fazer com empenho. Paulo fica contra Pedro em Antioquia. 11. E quando Pedro veio a Antioquia, eu lhe resisti diante do seu rosto, porque ele tinha de ser repreendido. 12. Porque antes que alguns viessem enviados por Tiago, ele também comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se retirou, e se separou deles, temendo aos que eram circuncisos. 13. E também os outros judeus dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixava levar pela sua dissimulação. 14. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse na presença de todos a Pedro: Se tu, sendo judeu, vives como gentil, e não como judeu, porque tu constranges aos gentios a viverem como judeus. Os judeus e os não-judeus são salvos pela fé. 15. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. 16. Sabendo, porém, que o homem não é feito justo pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos feitos justos pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque nenhuma carne se fará justa pelas obras da lei. 17. Mas se nós, os que em Cristo procuramos ser justificados, também nós mesmos somos achados pecadores, por isso Cristo trabalha para o pecado? De maneira nenhuma. 18. Porque se as coisas que já destruí, elas mesmas eu volto a construir, eu faço a mim mesmo ser um transgressor. 19. Porque pela lei eu estou morto para a lei, para que eu viva para Deus. 20. Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu vivo minha vida na carne por meio da fé do Filho de Deus, que me amou, e entregou a si mesmo por mim. 21. Eu não anulo a graça de Deus, porque, se a justiça é pela lei, logo Cristo morreu em vão. Você quer receber mais vídeos como esse? Deixe seu like, inscreva-se no canal, e ative o sininho. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo.